graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Que bom estar com vocês em mais um Café com Jesus, que eu venho compartilhar uma palavra do Senhor aos nossos corações. Vamos estar crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar em Gênesis capítulo 28 e vamos tirar as lições. E aqui nós estamos aprendendo cada dia mais, a conhecer o nosso Deus, como é o trabalhar de Deus em nossas vidas. Quero pedir a você que se inscreva, deixe seu like, curta, comenta, compartilha e você estará me ajudando a semear a palavra de Deus, Deixe seu like agora para que você não venha se esquecer, que às vezes no final do vídeo a gente acaba esquecendo. Quando você faz isso, a plataforma vai entregar o vídeo a mais pessoas e vai entender que o conteúdo é bom, É um conteúdo que vai estar ajudando outras pessoas a conhecer mais da palavra de Deus, a tirar um tempo para ler um capítulo da Bíblia e assim nós vamos aprendendo. Amém? Capítulo 28 de Gênesis vai falar assim: Então Isaac chamou a Jacó, deu-lhe sua bênção e lhe ordenou: Não se case com mulher cananeia. Vá a Padã Arã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça-o florífero e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos. Que ele lhe dê a você, a seus descendentes, a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra, qual vive como um estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Então Isaac despediu Jacó e este foi a Padã Arã a Labão, filho do arameu Betuel, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Esaú viu que Isaac havia abençoado a Jacó e havia mandado a Padã Arã para escolher ali uma mulher e que, ao abençoá-lo, dera a ordem de não casar com mulher cananeia. Também soube que Jacó obedecera a seu pai e sua mãe e fora para Padã Arã. Percebendo então Esaú que seu pai Isaac não aprovava as mulheres cananeias, foi à casa de Ismael, tomou a Maalate, irmã de Nabaiote e filha de Ismael, filho de Abraão, além das outras mulheres que já tinha. E a partir do versículo 10 vai dizer assim: O sonho de Jacó a Betel. Jacó partiu de Betseba e foi para Arã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra, e seu topo alcançava os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como pó da terra, e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e sua descendência. Estou com você e cuidarei de você, onde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: Sem dúvida o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: Temível é este lugar. Não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Da manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-o em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo,
prover-me de comida, de roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Glória a Deus. Nós, como eu havia falado no vídeo anterior, no capítulo 27, nós estamos fazendo uma leitura, o meu devocional eu tenho feito agora de leitura, um capítulo após o outro, e assim a gente vai entendendo o contexto da história, a gente vai entendendo como aconteceu, e a gente vai entendendo também o trabalhar de Deus, na vida da gente também, como Deus faz, como Ele fez na vida, desses personagens bíblicos, Deus também faz em nossas vidas. E no finalzinho do capítulo 27, nós vimos que Rebeca falou ao seu marido Isaque que não ia aguentar ver seu filho Jacó se casar com mulheres daquela terra. E também por conta de seu irmão Esaú querer matá-lo, pela situação, pelo erro de Jacó e de sua esposa Rebeca, pelo erro de Jacó e sua mãe Rebeca, ele teria que ir embora. Então, aqui no capítulo 28, o seu pai Isaque, nós vemos logo no começo, o seu pai Isaque, o chamando para abençoar Jacó e orienta que ele vá à terra de Padã Arã, onde mora o tio dele, Labão, que é irmão de Rebeca, E Jacó deveria habitar ali e casar com uma das filhas do seu tio Labão, A oração de Isaque por Jacó é para que Deus o abençoe e faça prosperar. Mesmo após o erro do filho, o coração amoroso, visionário de Isaque, enxerga nele o cumprimento das promessas de Deus. Quando a gente vê essa atitude aqui de Isaque, porque Jacó o havia enganado no capítulo 27, ao seu pai, mas mesmo assim nós vemos aqui o amor de um pai e de uma mãe, e também nos faz lembrar o amor de Deus, que mesmo com os nossos erros, Deus continua nos amando e Ele quer o melhor pra gente, Ele sempre vê que a gente pode melhorar, Ele sempre vê que há algo muito melhor para nós, E aqui o pai dele, Isaque, ele enxerga nele o cumprimento das promessas do Senhor, que tinha feito ao seu pai Abraão, o pai de Isaque, e estava sobre Isaque e também viria sobre Jacó, como Deus já havia falado lá em alguns capítulos anteriores, que o filho mais novo, que o filho mais velho, que era Esaú, iria servir ao filho mais novo. No caso, Jacó seria muito maior do que Esaú, E o início da relação, e nós vemos aqui também o início da relação de Deus com Jacó, A partir do versículo 10 fala do sonho de Jacó em Betel. E aí a gente começa a ver o quê? A partir do versículo 10, vemos o relato da viagem de Jacó para Padã Arã, que foi de 640 quilômetros, durante aquele caminho, aquele trajeto, E o início de um relacionamento, de Deus com Jacó. Ali começa o trabalhar de Deus na vida de Jacó, E assim como o Senhor havia revelado a Abraão, a Isaque havia se revelado, agora ele queria ser o Deus de Jacó também, para que as promessas viessem a ser cumpridas, tudo aquilo que Deus havia prometido ao avô de Jacó, que era Abraão, E de agora em diante o Senhor ia estar criando situações para moldar e trabalhar no caráter de Jacó, A gente vê que Jacó, ele teve muitos erros em sua vida, E a gente ainda vai ver muitas coisas. E ele enganou seu irmão, ele enganou seu pai, e ele vai, como eu falei no vídeo anterior, ele vai estar colhendo essa semente, mais à frente, nos próximos capítulos, a partir do capítulo 29, ele vai estar colhendo essa semente ruim que ele plantou, Mas mesmo ele colhendo, ele ali já está sendo moldado por Deus, porque ele já vai estar mudando as atitudes dele, e mais para frente o Senhor vai mudar, ali a vida dele totalmente, ele vai amadurecer também, E é isso que Deus faz em nossas vidas, É o moldar de Deus trabalhando no caráter de Jacó, seu objetivo de formar a nação, o modelo passado por ele, e o Senhor o moldaria para isso, Porque ele seria exemplo para as outras nações.
E assim é em nossas vidas, né? Quero trazer essa explicação para você hoje, para a gente entender esse capítulo, né? É dessa forma que Deus faz em nossas vidas, né? Para cumprir os propósitos em nossa vida e através de nós, Deus cria situações de dependência, de confiança, de fé, para que nos aproximemos dele e sejamos aperfeiçoados. Nós iremos passar por diversas situações em nossa vida, né? E durante esses momentos que nós passamos, Deus está nos aperfeiçoando, né? A gente cresce e vai aprendendo, e aprendendo também com os nossos erros, né? Na vida de todos é assim Deus vai nos moldando. Eu por diversas vezes passei por muitas situações, ainda passo, e durante esses momentos difíceis, mas que eu estou buscando a Deus para que Ele me ajude a melhorar, da mesma forma na sua vida, que a gente venha buscar sempre melhorar, né? Deus vai nos moldando, Deus vai nos colocando da forma que Ele quer, segundo os propósitos que Ele tem, né, para a nossa vida, e o Senhor vai nos ajudando a nos moldar, e a gente vai aprendendo a ter mais confiança em Deus, a gente vai aprendendo a ter mais dependência do Senhor, a ter mais fé, né? A gente vai conhecendo a Deus. É no trajeto, na caminhada, como fala aqui que ali teve um trajeto para Jacó, né? Jacó teve que estar sozinho e chegar até a casa do seu tio. Durante esse trajeto, Deus falou com Jacó, Deus já se apresentou a Jacó. E acontece também nas nossas vidas, sabe? Tem momentos que nós nos encontramos sozinhos, não tem muitas pessoas ao nosso redor, nós estamos nos sentindo só, mas Deus está trabalhando em nosso caráter, Deus está trabalhando no nosso ser, Deus está se apresentando para nós. Olha, eu sou o seu Deus, olha, eu estou aqui com você, independente do que você fez, do seu erro, né? A gente deve ter um coração como obediente, temente ao Senhor, arrependido dos nossos erros, né? E que possamos tentar nos consertar diante do Senhor, buscar a Ele, conhecer a Ele. Quando a gente tira esse momento de leitura aqui, a gente está meditando, a gente está tirando lições. Todo dia a gente está, tira o nosso momento devocional com o Senhor, de leitura, esse momento de orar, de prestar louvor, de agradecimento ao Senhor. Nós estamos buscando aprender a conhecer esse Deus. E aqui Deus estava se apresentando a Jacó, né? Deus queria mostrar para ele, Deus queria moldá-lo, e Deus vai moldá-lo, né? Segundo a vontade dele, segundo os propósitos, né? Às vezes a gente erra, às vezes está passando por momentos difíceis e a gente acha que é o fim, mas não é o fim. Deus tem grandes coisas para a nossa vida. Jacó errou, mas o Senhor aqui tem grandes coisas para a vida dele, e ele vai agora ser moldado. Ele vai colher o que ele plantou? Vai, mas Deus está trabalhando nele, e com isso ele não vai estar mais, errando naquilo. Ele vai tirar lições, né? Os momentos difíceis que a gente passa é para a gente tirar lições, é para a gente aprender mais, né? A gente vai crescendo um pouquinho, melhora, né? Só Deus sabe o quanto você já melhorou, né? Eu, quando olho para mim hoje, eu vejo assim, meu Deus, eu já melhorei tanto, eu era muito pior, Senhor, né? E eu já melhorei bastante, eu errava demais nessa área, eu errava demais aqui, Senhor. E hoje, às vezes a gente erra um pouquinho, porque a gente é ser humano, né? A gente está em construção. Mas eu olho e falo assim, Senhor, eu tô melhor do que eu já fui, mas eu quero melhorar mais. E aí a gente se esforça um pouquinho mais para que Deus venha nos ajudar, né? Que a gente pede ao Senhor para que Ele nos ajude a melhorar. E assim a gente vai melhorando. E esse é o trabalhar de Deus em nossas vidas, né? Que o Senhor quer trabalhar através de nós, em nós, para os propósitos. Ele vai criar situações, né? Vamos passar situações às vezes difíceis, né? E vamos tirar lição disso, vamos aprender, vamos se aproximar mais de Deus. É uma coisa que eu sempre aprendi. Sempre, momentos difíceis, não é para me afastar mais de Deus, é para eu buscar mais a Deus, sabe por quê? Porque Deus vai me ensinar algo. Deus tem algo para tratar comigo, sabe? E isso nos mostra dependência, confiança, fé, né? Que Deus está o quê? No controle de todas as coisas. Tudo está no controle das mãos de Deus. Então, aprenda com os momentos difíceis
e se deixe ser moldado pelo Senhor, né? E deixa Deus trabalhar na tua vida, né? Aceite as mudanças. Mudança dói. Tudo que é mudança é desconfortável, né? Eu não gosto muito de, vamos dizer assim, mudança de casa. É chato, né? Você tirar tudo do lugar, é bem cansativo. Você tira tudo do lugar, porque você tira e depois você tem que botar tudo no lugar de novo. É cansativo, mas depois é tão bom, né? Quando a gente já tá num lugar legal, um lugar que a gente sonhava, do jeito que a gente sonhava, né? Mas faz parte da vida, né? O desconforto, a mudança. E a mesma coisa no nosso caráter, no nosso ser. Deus quer nos tratar, Deus quer nos mudar, Deus vai moldando a gente. Vai doer? Sim, porque a gente quer as coisas às vezes do nosso jeito. Mas na nossa caminhada com o Senhor, a gente é moldado segundo a vontade de Deus. E como a gente pode ser moldado? Lendo a Bíblia, a gente vai entender o caráter de Deus, quem é o nosso Deus, o que Ele quer para nós e como Ele quer que a gente seja. E assim a gente vai mudando e pedindo ao Senhor, ao Espírito Santo de Deus, que nos mude e que nos molde segundo a vontade de Deus, né? Criança é que quer fazer o que quer, mas não pode fazer o que quer, né? Os pais vão ensinando, olha, filho, não é desse jeito, é assim. E da mesma forma somos nós, né? Temos que ser como crianças que às vezes a gente quer fazer o que quer, mas se o nosso pai, querido e amado, nos ensina de uma forma e ele fala, olha, filha, desse jeito não é bom para você. É dessa forma, nós temos que aceitar, porque o nosso pai sabe o melhor pra gente, né? Eu sempre falo isso com as crianças aqui em casa. Às vezes eles querem fazer coisas e eu falo, olha, desse jeito não dá certo. Eu sei porque os mais velhos têm experiência. Mãe e pai, quando fala, ela fala, ai mãe, você fala, acontece. Não é que eu falo e acontece. É porque eu já caminhei por esse caminho e eu sei que não dá certo. Então eu estou te aconselhando para você fazer diferente, né? Mas infelizmente às vezes tem gente que quer pagar para ver, né? Então, mas é o papel de pai, é o papel de mãe. Da mesma forma Deus é conosco. Ele nos coloca em situações, ele vai nos moldando, nos ensinando e, né, nos ensinando a confiar mais nele, porque ele sabe, viu e sabe de todas as coisas. Amém? Que você possa ser edificado com essa palavra, aprender mais e mais cada dia e juntos vamos crescendo na graça, no conhecimento da palavra de Deus, aprendendo, tirando as lições e aplicando, né? Porque se a gente está aqui para aprender, a gente tem que aplicar para ter resultado e ser eficaz em nossas vidas. Que Deus abençoe. Amanhã eu volto, se meu Pai querido e amado assim permitir. Até amanhã.